Fala, rapaziadinha! Voltamos! Demorou, mas voltou! Tivemos aí uma viagem pra fazer, então eu não postei episódios regularmente. Hoje era pra ter saído episódio e não saiu, porque tínhamos problema na quinta-feira e o nome desse problema se chama Taitamon, ok? Ele é um desgraçado. Eu fiquei 2 horas pra conseguir vencer ele e como o episódio precisava ter mais do que só aquela batalha, eu decidi esperar, galera. Sim. Se orgulha de mim, igreja católica evangélica, eu decidi esperar. O seu like, a sua inscrição, ativa o sininho, vem comigo para essas aventuras de Monster Taming no canal aqui, beleza, galera? Sem mais delongas, eu vou explicar minha estratégia. Durante as batalhas, eu descobri que o Taitamon tem fraqueza para golpes do tipo raio. Não sei se é coincidência, né? Mas o nosso Aegiomon tem um golpe ali, o Pilha de Raios, que faz com que o Digimon tenha, durante aquele turno, fraqueza acumulada a raio. Então a estratégia vai ser por golpes de raio aqui nessa galera. Sim. Fora isso, os itens durante a batalha vão ser cruciais. Então eu vou comprar aqui alguns itens de batalha. Principalmente se tiver spray. Se tiver spray, melhor ainda. Esses sprays médicos não vai ter. Então eu vou comprar aqui uns... Muita grana, desculpa, não. Sprayzinho de PV. Eu vou largar aqui, ó. Na verdade... Eu vou largar umas... Ó, eu tenho 3. Umas 2 cápsulas de reanimação. Beleza. Eu vou... curar ferimento. Curar ferimento é importante também. E aqui não vai ter muitos sprays à venda. Então eu vou comprar aqui um... Cara, 5 daqui. E tá de bom tamanho. E eu vou comprar uma brusinha. Opa, que isso. Eu vou comprar uma brusinha nova pra gente estrear. Contra a batalha contra esse Degassades. Opa, peraí que meu chat minimizou. Só um pouquinho. Perfeito. Vamos trocar de roupa. Vou botar do Tekken. Cara, essa roupa é fera, né? Olha ali o Jin e o Kazuya. Muito bom, muito bom. Pra gente sair pra porrada tem que estar vestido roupas de luta. Habilidades de agente ainda não vou precisar. Vamos aqui. Verificar alguns golpes fortes. Do tipo elétrico. Deixa eu ver aqui. Vamos direto pros mágicos. Aqui. Ah, tem bastante. Tá, aqui vai ser 60. Tá, beleza. Raio. Cara, o reversão de personagem eu não vou usar agora nessa batalha. O que a gente vai ter de raio aqui? Não é tanto assim. Quarentinha. Bom, hein? Só que eu vou deixar esse aqui pros meus mais fortes. Que vai ser... Cara. Quem vai ser? Quem vai ser meus mais fortes? Fala, coelhinho! Seja bem-vindo! Tamo junto! Aonde estão os meus fortes? Como é que tá, cara? Quanto tempo aí, né? Faz um tempinho que eu não abri a live. Vai ser o seguinte, esses aqui vão atacar. Cara, eu não expliquei em episódio, né? Mas eu digievoluí a galera. Eu tinha esquecido de falar isso, né? Acabou que nas coincidências da vida eu consegui uma Sirenmonte. Acabou de ver ela no último episódio. Digievoluí o Greymon Blue pro Metal Greymon. O Garurumon tá treinando pra virar o Eri. Zuebamon, o nosso Greymon virou Chimeramon. Eu achei que eu fosse virar o Rise Greymon.
Só que não, era o Kimeramon. Nem lembrava que esse jogo ia trazer o Kimeramon. Um Digimon tão legal e tão abandonado. Acaba que o Taitamon ele é do tipo vírus e a gente tá aqui com 2 do tipo dado, né? Mas, cara, a Sirenmon e o Lucemon vão ter golpes de cura e ressuscitação que vão ser os nossos supporters. E a Sirenmon é forte pra dedéu, cara. Dedéu. Ô louco, bicho. Vamos botar aqui no Coredramon aqui, então, um raiozinho mais forte. No Zubamon vou botar um raiozinho mais fraco. E aqui, cara, no Metal Greymon, vou meter um raiozinho mais forte também. E aqui, caso qualquer coisa, nós metemos um raiozinho também. Opa, merda. Mais coisado. Aqui vai ser só supporter mesmo. Mal eu, galera. E tamo junto. Daqui a pouco tá saindo... tô saindo, poxa vida. Ah. Mas por enquanto eu tô voando. Dale, dale. Meu Deus, vai dar vontade de espirrar logo na live. Opa, porta errada. Tô viajando. A hora é agora, galera. Também eu aprendi com a vida e com a experiência que a gente precisa usar o item que a Shimons nos deu pra poder vencer o Taitamon. Então... agora que eu sei de tudo isso, eu espero ganhar dele de uma maneira menos demorada. Até porque eu queria treinar e não treinei. Deixa eu ver, cara. Toda essa leitura inicial a gente já teve no final do episódio passado. Então eu vou pular até o ponto em que a gente ganha desse Digimon que ele tá montado em cima. Cara, ó, qual que é a estratégia? Vou usar item o tempo inteiro. Deixa eu reforçar aqui a... Cara, mas eu não sei se eu vou reforçar para essa aqui. Para essa batalha eu não vou reforçar, na verdade. Para essa batalha eu vou só bater. Pra parte 2 da batalha, aí eu vou reforçar. Aqui é só manter todo mundo em pé. Daqui a pouco longe, mais umas 6h30 aí, meu Marcos. Ah, de boa. Mais uns 40 minutinhos. Tá bom, tá de bom tamanho. Ó, se liga, vai ter uma conversinha diferente aqui, ó. Parece que estão compensando as fraquezas alimentares um do outro. Ou seja, é hora de estragar a diversão deles. Alinhe-se com o elemento da minha habilidade, gente. Anteriormente eu não tinha nenhum com habilidade elétrica, porque, cara, quem joga Monster Taming sabe que o importante é ter um time bem balanceado. Então não é todos com o mesmo elemento. Por isso que só tinha um com golpe elétrico, agora não. Agora eu tenho bastante gente com golpe elétrico aqui. Tá? Isso aqui, as próximas animações vão só se repetir. Tá de boa. Apesar do Kimeramon ser o tipo dado, como eu imaginava que virar o Rise Greymon, então eu achei que eu tenho mais um vírus. Agora eu tô com 2 dados por causa da Sirenmon. Mas ele é muito forte, então ele não tá atrapalhando nessa batalha. Inclusive, ele tá mais forte que o Zuba-Egermon, que é do tipo vacina. Por isso que ele é meu titular aqui, galera, não foi porque eu esqueci. Outra coisa aqui que é importante, o bafo de rajada azul eu vou usar, porque ele diminui a defesa do Taitamon. Então o golpe elétrico vai ser bom também, mas por enquanto vai depender da ordem de que eu for atacar. Vai depender da ordem que eu for atacar. Fica aqui, meu amorzinho. Cookiezinho, au. E aqui é o seguinte... presentinho por cento. Mais, né?
poderia dar um 200% aqui também. Aí lá eu dou 200 lá pra os outros darem mais dano, entendeu? Na soma da porcentagem fica melhor. Ó, aqui. Ó. Era usar o que é mais forte, né? Ele também é fraco pra fogo. Meu Deus! Ó, a Cerimon. Ela é muito rápida. Dependendo, ela vai atacar duas vezes no mesmo turno. Agora é torcer pra ele não derrotar a Aegyo-Guzmon. Tem que derrotar o Chimeramon. Tá suave. Ó, eu falei que ia depender de quem. Ele tá com a defesa baixa, não tá mais. Vai dar mais dano. Isso aqui a gente também já viu. Ó, ruptura mental. Suave. Agora o que acontece? Vai ser o seguinte. Ó. E a Cerimon tem o Aura. Vai aumentar HP de todo mundo. E aumentou legal, né? Aumentou legal. Eu tenho que reanimar o Lucemon. É isso aí. Agora, como eu vou atacar só com o Meramon, o ano que é mais forte. Vizinho na Good. Ele focando. Ele focando no Chimeramon não tem problema. O problema é ele focar. O problema é ele focar no Cerimon ou o Aegyo-Guzmon acabar perdendo, sabe? Aqui, essa parte 1 da batalha, o ideal é eu conseguir sair com o time inteiro em pé. O time inteiro em pé. Esse é o meu foco. Ó. Aqui eu já resisti. Aqui agora, por exemplo, a Cerimon já pode fazer a good pra todo mundo de novo. Eu poderia ressuscitar, mas não vou precisar. Então o trabalho dela é justamente esse. Enquanto ela estiver em campo, eu não vou perder meu time. Putz, eu podia ter usado o item e esqueci. Pra recuperar aos pouquinhos o Lucemon. O que eu posso fazer também é aqui, ó. Posso fazer isso aqui, ó. Ah, errei muito.
Errei muito. Tá. E aqui vai ser o seguinte, ó. Ataque carregado. Vaga pro Lucy. O Lucimon bate forte, só que o Lucimon tem pouca defesa. Aí aqui... PVzinho. O próprio Lucimon. E aí? Bater forte. Olha o Cinnamon como é praticamente hit kill nela. Se ele focar nela, não focou. Ela continua em campo. Ela continua em campo. Eu vou ter que aumentar legal o HP dela. Mas vale a pena eu aumentar legal o HP nela? Não. Eu não vou conseguir aumentar todo o HP dela. Então se ele focar nela 2 vezes... Ou seja, eu vou recuperar de cantinho o HPzinho dela só para ela não tomar um golpe fraco e acabar caindo. Ó, aqui derrotamos. A fase 2, ele vai atacar por primeiro. Então, com o HP que eu tô com os meus outros, a não ser a Cinnamon, vai resistir. Então, agora sim é a parte crucial da batalha. Aqui que o pau come. O Pitbull chamado Princesa. É verdade. Aí, Teitamon. Devolve esse tesouro. Eu não vou deixar vocês ficarem com isso. Ah, eu terei de ler. A identidade foi revelada. Bem diante dos meus olhos. Chronomon, o herói. E a perdição de todos os titãs. O poder está fluindo até mim. Longos anos de injustiça agora serão corrigidos. É só absorver o poder da própria fonte. O que eu não li foi quando ele mencionou o Plutomon, né? Agora vamos tentar de novo. Testemunhe o poder do herói que derrotou os titãs e o sofrimento que nossos ancestrais tiveram que suportar. E é aqui que é a merda, por quê? Tá, ótimo. Melhor dos mundos. Quê? Não! Pior dos mundos, que isso? Ai, cara, eu ia usar Cinnamon. Do nada, ele atacou primeiro. Cara, vou vir com o Quimera primeiro. Eu usar ele de isca, digamos assim. Primeira vez que ataca 3 seguidas, tá, galera? Por algum motivo o jogo fez isso comigo aqui, essa sacanagem. Agora aqui, em algum momento ele vai atacar aquela especial e eu vou ter que usar o item, esse item aqui. Só que não é agora. Ele tem que usar aquele golpe uma vez. Eu não lembro quando é que ele vai fazer isso. E aquele golpe é hit kill em quase todo mundo, então é manter na garra. Manter na garra. Aqui o Lucimon não vai atacar. Ele vai ressuscitar Cinnamon. E eu vou usar aqui o Aegyokusmon para ressuscitar o Coredramon. Não, eu vou ressuscitar a Cinnamon com o item. E o Lucimon ressuscita um monte de HP. Então... aqui eu tenho que atacar ele, não adianta. Aqui eu tenho que atacar ele. PVzinho.
Ressuscitar. Boa. Aqui. PVzinho. Atacar. Caralho, o Lucimon só apanha, velho. Só apanha. O Chimeramon é pra... Vou deixar acontecer naturalmente. Agora aqui... o Chimeramon foi de base. Falta o Coredramon. Ó, tá acumulando poder na sua lâmina enorme. Tá vendo? Agora ele vai atacar. Vai todo mundo se fuder aqui. Ó, só que ninguém perdeu. Essa é a minha estratégia. Essa é a minha estratégia, ó. O que foi isso? O Taitamon atacou antes de nos tocarmos do que estava acontecendo. Não posso explicar agora o que aconteceu. Vou analisar a situação. Aguente firme enquanto isso. Nessa hora eu tava fudido por quê? Porque eu não sabia o que fazer. Eu tinha que ficar gastando item. E esse especial do Taitamon não me deixa recuperar meus Digimons. Porém, eu descobri, dando uma tentativa e erro, que eu já posso usar esse mini gerador aqui. Eu teria que esperar mais um golpe desses pra eu usar esse mini gerador de acordo com os diálogos. Mas eu já posso usar agora. E é o que eu vou fazer. A partir de agora, os golpes deles, eu vou conseguir ver o tempo. Isso aqui o diálogo vai explicar aqui o quê? O que acontece? O segundo diálogo seria, que eu não sei se vai ter agora porque eu fiz isso. Ela analisou os dados e viu que ele estava parando o tempo para atacar. Ué, lembra que a gente tem 3 turnos para os boss dar o golpe carregado? Ele estava usando o poder do Chronomon, do tesouro que ele absorveu, para poder usar um golpe de time-lapse. Ele pulava no tempo. Então a gente tomava o golpe sem poder se defender. A partir de agora, depois da análise, a gente, com esse dispositivo que a Shimons nos deu, que mexe com os elétrons fasais, que são os Digimons, a gente vai conseguir não ter esse time-lapse aí. Enfim. Agora aqui é atacar. Porque agora eu vou usar o meu spray médico. Ó. Não é esse, desculpa, não é esse spray médico, é... Cara, mas não tinha um que recuperava tudo? Eu preciso tirar esses efeitos de estado primeiro. Achei que eu tivesse um item que recuperava geral. Não tem. Ah, isso aqui, ó. Recuperação múltipla DX. Todos aliados. Aí sim. Aí. Beleza. Aí eu posso ressuscitar o Chimeramon usando o Lucemon. Mas eu vou optar por atacar. E eu acho, cara, que esse golpe de luz... Não, tira a mesma coisa. Mas eu acho que também dá 200%. Dano que deu, vocês viram? Aí aqui vai ser o seguinte, ó. Item. Eu vou aumentar a defesa do Lucemon. Vou aproveitar o turno para trazer a Sirenmon. Ela vai usar aura em todo mundo. Já foi usado o item, né? Ah, perfeito. Vou atacar a X ainda por cima. Ou eu espero...
Não, não espero. Vou esperar ele usar o golpe carregado, porque eu vou estar perdendo pra próxima. Mesmo com o Artes X, eu não vou conseguir cortar ele de primeira. O golpe carregado. Agora, o que eu vou fazer é... Ó, viu que a Cirimon vai atacar de novo? Ela é muito rápida, ela ataca 2 vezes no mesmo turno. Dependendo de como é que tá a disposição. Vou aumentar a defesa do Lucemon de novo. Isso, agora eu tô dando dano. Agora eu tô dando dano legal. Agora aqui a hora de novo. E tamo na good. Ó, tá acumulando poder na lâmina enorme. Nessa hora ele vai atacar de primeira. Ó. Incapaz de se mover. O que você fez? Meu controle sobre o tempo? Muito bem, chega de truques baratos. Agora veremos do que você realmente é capaz. Isso aí. Porque ele ganhou um buff em tudo, né? Agora eu posso tacar normal. Ele vai na Cirimon, será? Todo mundo. A Cirimon foi de base. Agora aqui... Agora aqui é o seguinte. O item que eu vou usar aqui vai ser spray de PV. 800. Eu posso usar um médico. Vai aqui. Não vou... Ah, eu não vou poupar. Eu não vou poupar item enquanto essa batalha aqui, cara. Vai se ferrar. Agora aqui, sim, vou ressuscitar a Cirimon. Aqui vou atacar. Agora, acho que agora ele carrega o golpe. Não, você vai atacar 3 seguidas, né? Aí, agora sim. Bater na lâmina dele. Consigo ficar usando o item agora pra reforçar. Eu vou reforçar o ataque do Aegyo Kuzmon. Isso aí. Aí, quanto mais golpe, maior aumenta.
E buga, e tá bugado aqui, né? Ele ficou em... Fica bugado agora. Não sei se é porque eu usei isso ou se todo tá bugando pra todo mundo. Vou aumentar o PV agora. Isso aí. Ó. Aqui vai dar 200, aqui já vai dar centinhos. Ah, eu não... Ah, tá aí. Putz. Errou um, mas acertou o resto. Que agora não tem mais nada, né? Vou aumentar o que? Evasão? Será que eu consigo o crítico? É, agora acho que vai ser a última de carga dele. Aí todo mundo vai ter que se defender. Aí, ó, bugado. O poder deles aumenta. Tá, ele tá preparado pra liberar a habilidade poderosa. Eu vou dar na cara dele já, antes de liberar a habilidade poderosa. E aí vai. Sinta a fúria dos titãs. Droga, não podemos impedi-lo. Preparem-se, pessoal. Vamos ter que aguentar esse. Animação do ataque. Caralho! Animação do ataque. Cara. Aí é o seguinte, né? Agora aqui é... aquele item de novo lá. Todos aliados. Aumentar aqui a vida de geral. Vou ficar usando os itens, cara, toda a rodada. Esse boss fight aqui é uma desgraça. Vamos ver o que ele vai aprontar agora. Duas seguidas? Não, Lucemon. Ah, Lucemon. Ai, cara, duas seguidas do nada, esse filho da puta. Item.
tamo na good, tamo na good. Será que ele já vai carregar especial agora? Muita atenção. Com base nas leituras do seu device, é provável que uma mínima perturbação no espaço-tempo esteja acontecendo. Tá, rolou a animação que eu falei que rolava. A própria perturbação do espaço-tempo que causou a anomalia do Dr. que apagou o Dr. Yuki, seu pai adotivo da existência. Agora, quanto à causa, imagino que seja o confronto violento entre seres de eletronsfasais, os Digimons. Sabemos pouco sobre esses fenômenos. Presumimos que sejam realmente perturbações nas leis do tempo e do espaço. Não temos como prever o que vai acontecer se não agirmos. Se a gente não fizer alguma coisa, Shinjuku será destruída. Minori. Tantas memórias dessa cidade. A vida e a energia daqui até ajudaram a me animar depois de perder minha mãe e meu irmão. Minori, eu sinto muito. Isso tudo aconteceu por causa de Taitamon. Não, por causa nossa, dos Digimon. Foi por nossa causa que você perdeu seus parentes também. Não precisa se desculpar, afinal, eu não guardo nenhum rancor contra os Digimon. Eu fico muito feliz de ter te conhecido também, Aigamon. Se não fosse isso, eu ainda estaria bem triste. Passei tanto tempo odiando o passado no meu coração que eu não quero odiar nada nunca mais. Eu quero sentir o que eu sinto agora, essas emoções, a parte de mim que se importa com você. Eu não quero que pensamentos sombrios as silenciem. Minori, se eu fosse odiar algo, com certeza seria o conflito. O conflito rouba as pessoas daqueles importantes a elas. Acho que entendi. Nesse caso, vamos pôr um fim nisso nós mesmos. Vamos acabar com esse conflito. Tá. Agora é o seguinte. Aura mais uma vez. Beleza. Vamos ficar full, vamos ficar full. Agora que nem tem mais item pra usar, eu vou reforçar meu golpe crítico aqui, porque sim. Eu vou, pai. 450%, esqueça tudo. No final, a estratégia do golpe elétrico nem... foi mínima. Nem mudou nada. Agora vai. Agora vai. Eu poderia trazer o Lucemon pra cá. Só que eu tô receoso do Lucemon não aguentar o golpe. Mas ele já aguentou uma vez, né? Depois eu troco a Sirenmon por ele. Vou manter aqui essa galera aqui. Aí, ó, bugado. O poder deles está crescendo.
Aqui eu posso até reviver o... Mas não vou. Vou trazer direto o Lucemon. O Lucemon machuca. Bate muito forte. O Lucemon machuca. Agora aqui acabou, galera. Vai demorar um pouco mais, mas aqui já era. Agora ele vai começar a atacar normal. Devagarinho e sempre aqui. Dependendo de quando ele carregar especial, é até mais vantajoso pra nós, porque daí ele não nos ataca, a gente fica atacando ele se... Mas... Não, já tá acumulando poder, ó. Tá. Não foi o melhor dos cenários aqui. Não foi o melhor dos cenários aqui. Vou atacar ele direto. Não, é porque... Não vai durar 2 turnos isso. Vou atacar ele direto. Vou atacar ele direto. Esse turno a gente não consegue desestabilizar ele. Então ele vai atacar de qualquer maneira. Isso significa que não vou esperar ele uma segunda vez. Vou me defender e vou seguir atacando. Cara, eu não acredito que errou o golpe, cara. Aí não ajuda, né? Cara, acho que é o penúltimo round esse aqui, hein? Penúltimo round, hein? Olha aí. Foi nocaute, foi nocaute. Boa! Boa! Valeu! Olha aí, upa, upa, upa pra caralho, isso aí. Boa, toma, seu desgraçado. Seu pestinha arrogante. Olha quem falando. Que isso? A perturbação do espaço-tempo está crescendo depressa. É perigoso demais ficar na posição atual. Saiam daí. O poder do tesouro está desgovernado? Não. Aí, Omo, o que você...
poder do tesouro é o poder do herói. Chronomon. Se eu sou o Chronomon renascido, como todos dizem, então eu devo conseguir dar conta do poder, mesmo desgovernado. É isso aí, é isso aí. E talvez tenha sido isso do passado que explodiu tudo, né? Vai lá, Chronomon, tá contigo. Chronomon. Aí é Gyokuzmon, né? Ainda não é o Chronomon. Ah, causou explosão igual. Conclusão da missão. Cara. Deide já evoluiu. Onde é que a gente tá? Teatro Limiar? Estamos no teatro. Voltei ao normal? Normal, né? Tu tava normal. Tu forma Hulk. Que lugar é esse? O que aconteceu? Sem sinal de novo. Vai aparecer aquela galerinha, né? Do começo do jogo, provavelmente. Revelação na luz branca. Ó, a Mirei. Só que a Mirei não tá aqui, né? A gente não tá no Teatro Limiar em funcionamento. Caras, deixa eu fazer a good aqui. Voltou ao normal. Ô, caramba. Era um levelzinho bom, né? Tá, vamos lá ver o que eles querem conosco. Não dá pra fazer nada aqui. Nada aqui. Dá pra usar algumas coisas ainda. Ué. Aí, ó. Aham, aquela galerinha mesmo. Vamos ver agora o que eles queriam dizer lá no começo do jogo, né? Eles sabiam de algo. Como vocês chegaram aqui? Yggdrasil? É o quê? Nesse jogo a Yggdrasil tem formato de uma criança. Caramba. Quem serão os outros dois, então? Bom. Lá no começo diziam, né, sobre... Ah, olha aí, ó, estão fazendo merda de novo. Vocês vão ter que arrumar a situação, né? E acho que era o guri falando para as duas guri. Uma delas, então, é a Yggdrasil. A Yggdrasil é... The Big Boss, né? É o Boninho do Digimundo. Os outros dois não sei quem. Kunlun. Uma perturbação no espaço-tempo, é? Que saco. Ei, Homeros. Eles devem ter vindo do seu mundo. Homeros, tá. Tá. É lá uma das heróis que também lutou ao lado do Cronosmon. Agora, Kunlun é o único que a gente não sabe quem é. Aí, ó. A correnteza está toda bloqueada. Deve ser por isso que Homeros ainda está sonolento. Bem, imagino que é melhor pensarmos a série numa solução. Que saco mesmo. Desculpe, mas podemos pedir para vocês irem embora? Só pensem nisto tudo como uma questão de azar. Enfim, tchau. Sayonara? Esses três são conhecidos como hospedeiros. Eles existem em uma dimensão fora do mundo. Geralmente não a percebemos.
hospedeiros, hosts, né? Hosts de servidor, faz sentido. Eles foram criados pelo seu superior que criou o mundo. Pelo ser superior que criou o mundo. As formas infantis servem para que eles interajam conosco. Esses seres superiores buscam o equilíbrio do mundo. Os 3 hospedeiros seguem a vontade dele, ordenando tudo. Vontade dele, do criador, né? Galera, eu tô planejando fazer um videozinho sobre a história da origem de todos os universos de Digimon, né? Que tudo que existe de Digimon, seja anime, seja filme, seja jogos, cada um tem o seu próprio universo paralelo. Aqui a gente tem o Time Stranger, que provavelmente corre num universo paralelo ao lado de Cyber Sleuth, principalmente por causa do Kuremi, que tem uma filha, que é a detetive Kuremi do outro universo. Então a gente tem, né, a linha do tempo, 2 universos paralelos entre si. E existe sim, um grande criador do mundo digital. Existe um grande criador do mundo digital. E criou o mundo digital 10 anos antes da Yggdrasil. Quem manda sempre é Yggdrasil. King Yggdrasil, né, como gostam de trazer nas traduções, King Yggdrasil, mas o nome original é Yggdrasil. Aqui a gente foi apresentado para Homeros. E eu acho que é o codinome desse criador, mas aqui eles estão usando de outra forma. Isso pode mudar todo o projetinho que eu tinha criado. Então vamos seguir esse jogo para ver o que a gente pode trazer aqui como conteúdo. A vontade dele, enfim, é o criador, aquele que existiu o Computador 1. É raro vê-los juntos. O fato de que estão sendo vistos com mais frequência sugere que estamos diante de uma crise. Eles estão observando você com atenção há algum tempo. Pediram para eu entregar isso. Fragmento de dados de Dragão Carmen. Enquanto a ordem do mundo estiver em xeque, sei que você os verá novamente. Agora, quem é que tá falando com ela não é a Mirei. Quem está falando conosco não é a Mirei. Não é a Junomon, não sabemos quem é. Revelação na Luz Branca. Quem tá falando com a gente é a Luz Branca. Que pode ser exatamente o grande criador. Falando de si em terceira pessoa. Não é impossível. Shinjuku? Não, acho que não. É parecida, mas também meio diferente. Não é a Shinjuku que eu conheço. Ah, a gente veio pro futuro. A gente veio pro futuro. Essa parede sempre esteve lá? É. Voltamos para o presente. Não o futuro. Voltamos para o presente. Estávamos no passado. Essa é a Shinjuku de 8 anos no futuro. 8 anos no futuro? Então, a época que você veio, Sapatinho. Não acredito. Mas o que estou vendo agora não é mesmo a Shinjuku que eu conheço. Eu me sinto como aquele herói que saiu do gelo ou algo assim. Um Capitão América. Faz sentido. E não podem dizer por causa de direitos autorais, né? Mas foi uma boa. Então vocês estão ilesos, que alívio. Parece que você acabou de reviver uma viagem no tempo. Está sofrendo alguma irregularidade física? Ó, e isso aqui não é na verdade, não é o presente exato. A gente ainda está no passado. Provavelmente algumas horas ou dias antes do presente atual só. Que loucura, por isso que eu não gosto de viajar no tempo. Mas aqui está sendo bem construído. O problema das viagens no tempo são os lapsos temporais do corpo físico dos personagens. A maioria das viagens do tempo te botam como um universo paralelo. Como o Trunks do futuro, tinha o Trunks do passado, né? O Trunks do futuro adulto e ele criança. Aqui acaba acontecendo essas confusões, como em Dark, quem assistiu Dark, a série lá da Netflix. Acaba que em viagens temporais a galera gosta de usar tipo Thanos, que veio de 2014, eu acho, pra 2020, sei lá quanto lá, que eu esqueci as datas da Marvel. Existiam 2 Thanos na mesma linha do tempo, porque um veio do passado. Aqui tá dizendo que não. Provavelmente, o pai da Inori, quando ela veio fazer essa viagem no tempo, ele simplesmente sentiu, tanto o pai dela quanto a Hiroko, sentiram a falta dela por 8 anos, entendeu? Porque ela esteve desaparecida por 8 anos, porque a matéria física, o corpo físico dela foi quem transportou, sem ser uma realidade alternativa. E isso aqui é trabalhar bem viagem no tempo. Pelo menos por enquanto. Senão teriam, sei lá, já 3 sapatinhos, né, nessa realidade. Que seria o sapatinho do presente, o que voltou 8 anos no futuro, no passado, e o que veio 8 anos, ou 7 anos e 11 meses no futuro, entendeu? Eu quero dizer.
Então aqui tá sendo bem trabalhado. Vamos ver como é que vai se desenrolar. Tá? Não? Ótimo. Agora vou explicar os fenômenos que pude observar. Então o Sapatinho, quando voltou 8 anos no passado, poderia encontrar a versão criança dele, né? O que... Quando a gente vai pro passado, isso é muito foda. Na verdade, existia aquela criança lá. O corpo daquela criança não desapareceu pra virar um adolescente. Entendeu? Quando a gente fala em viajar para o futuro, é mais fácil de pensar nisso. O que também é uma confusão. Eu elogiei, mas agora eu tô falando por que eu não gosto, né? Apesar de eu elogiar, não é o que é o melhor dos cenários, é o menos pior dos cenários aqui. Enfim. Primeiro, vocês estão em Shinjuku antes do inferno. São 8 anos adiante de onde vocês estavam no tempo. Também estão um pouco fora de sincronia com o meu eixo, já que o inferno de Shinjuku já aconteceu no meu mundo. Em suma, você ainda não voltou para casa, mas em todo caso, suas ordens de evitar o inferno de Shinjuku persistem. Ainda conto com você, agente Sapatinho. Exatamente o que eu acabei de falar, né? Ei, é um Digimon? Só pode ser brincadeira. Brincadeira. Brincadeira, meu. Tadinho, vai sofrer com a diferença de novo. Ei, tem problema a gente passar na minha casa? Estou meio preocupado com meu pai. Caramba, isso vai ser um choque. O que foi perdido no tempo... Como é que é o nome do negócio? Foi perdido no tempo o retorno. A Aegomon. Digievolução. Digievolução foi adicionada aos comandos de batalha de Aegomon. Agora ele pode passar por uma Digievolução especial somente quando estiver em batalha. Ah... A Aegomon pode equipar o fragmento de dados de Dragão Carmen para iniciar a batalha em um estado especial de Digievolução. O poder do tesouro de Ilíada liberou o potencial de Aegomon. Significa que seu verdadeiro desenvolvimento começa agora. Eu não entendi, mas entendi. Tá, vamos aqui primeiro, configurações. Eu acho que o que quer dizer é isso aqui. Agora, sem ele eu sou a Aegomon, com ele eu sou a Aegyokusmon. Porém, como a Aegomon, eu poderia digievoluir no começo durante a batalha. Entendi. Não tem por que eu não estar na forma de Aegyokusmon, né? Vamos lá. Aqui, acho que já foi tudo que eu gostaria de fazer. Por agora nós já chegamos com alguns... Aqui não é de Mega, né? Isso aqui é de Supremo. Então... Agora vamos pra a Bravura. A gente já liberou os que a gente queria de XP e level, né? XP e level, XP e de evolução. Agora vamos pra Sabedoria. Aqui é um. Aqui eu teria que vir pro próximo. E era só aquele ali que faltava? Sim, o resto tudo eu já peguei. Falta só esse aqui então, ó. Tá. Beleza. Tá. Voltar pra casa então, né? Vocês me dão licença aí, pessoal? Obrigado. Meu bom e velho Lute. Agora eu fiquei meio assim. Talvez a gente consiga, no pós-game, a gente consiga andar livremente pelas linhas temporais graças ao Teatro Limiar. Talvez a gente consiga... Aí eu consigo recuperar... Recuperar não, pegar, comprar itens, enfim, tem as cartas, tem umas técnicas. Enfim, vamos ver no que isso aí vai dar. Agora realmente eu fiquei meio... É porque tem os Digimons, né, pra eu escanear. Já escaneei todos, mas de qualquer maneira, se eu quiser escanear de novo algum específico... Ó o cara aqui, agora que eu vi, ó. Ei, me escute, ei. Não me ignora. Vou ficar triste. Tá desde lá de trás querendo falar comigo. É uma entrevista bem rápida. Você tá, vai, fala, meu querido. O que tu quer? Nossa, que engraçado. Ele me segue aqui também? Não.
Cara, que engraçado, ele veio me seguindo, cara. Aí, ó. Por isso que ele veio me seguindo. E você é um deles, um Digimon? Tem mesmo um Digimon, ei? Hã? O que foi? Você tá me ignorando? Ei, olha pra mim, olá. Vamos lá, Eaglemon. Agora meu canal terá uma explosão de assinantes. Vou ultrapassar os 2 milhões de assinantes da Occult Tokyo TV. Ufa, as coisas se acalmaram. É melhor a gente ir pra casa. Não tem nenhum ator com um boné pra emprestar, né? Se bem que ele tá com aquelas perninhas também, né? Yes. Yes. Ou, na verdade, eu vou poder acessar os mesmos NPCs no futuro ou no passado, né? Pode ser que eu fique sempre agora no presente. Ou de casa. Inori. Ó. É você? Eu voltei. Então, Hiroko, o que você está fazendo aqui? Tipo, teoricamente, né, a Hiroko tá 8 anos mais velha que a Inori agora. Elas tinham a mesma idade. A Hiroko é uma adulta agora. Se eles tinham 15 anos, então, pô, já daria tempo pra já estar formada na faculdade. Eu me formei aos 22, galera. Eu voltei, tá, beleza? O que você tá fazendo aqui? O que eu... Você me pergunta, onde você esteve? É verdade, né? Foi exatamente o que eu teorizei, né? Foi o que eu teorizei. Tanto o pai dela quanto a Hiroko sentiram a falta dela durante 8 anos. Mas sério, você aparecer jovem como antes, depois de sumir por 8 anos, é bem bizarro. É igual você disse, parece até o herói do escudo lá. Aí, ó, eu falei que era Capitão América, o herói do escudo lá. Ei, se incomoda se eu fizer um vídeo disso um dia desses? Deixa pra lá. É verdade mesmo que meu pai não voltou pra casa desde que eu sumi? Acho que ele não considera mais esse lugar como a casa dele. Nossa. Cara, que triste. Eu achei que a Hiroko tinha se transformado na assistente dele, porque ela sempre vinha aqui pra ler as coisas dele. E eles começaram a trabalhar sobre isso. Provavelmente ele deu alguma forma de estudar mais os seres de Eletron-Phasais, né? Os Digimons e... Com toda toda essa confusão aí do mundo digital, pode ser que ele tenha conseguido acessar o Digimundo. Ou, sei lá, tá preso num laboratório qualquer e só não falou com a Hiroko, né? Não tem que dar satisfação mesmo. Parece que ele só manteve a casa para o caso de um dia você voltar de onde foi. Ele só me disse, toma conta da casa. Uau. Será que ele passou esse tempo todo me procurando? É o que eu acho. Sim, com certeza, mas não procurando pelo mundo, e sim... Eu acho que ele já... Por causa do Eaglemon, por causa do próprio protagonista, eu acho que ele já estava mais focado mesmo no mundo digital. Deve estar tentando descobrir por que você sumiu. Muitas outras loucuras aconteceram na época. Teve um baita estardalhaço por causa de uma explosão em Nishi Shinjuku. Tá, sim. De fato aconteceu. Digimon começaram a aparecer no local da explosão. Tipo, uma penca deles. Tantos que nem o governo conseguiu esconder tudo. Então, basicamente, agora todo mundo sabe que Digimon existem. Ah, então eles mudaram o curso da história. Eles mudaram o curso da história. Cara, isso que começa a ficar foda. Cara, isso começa a ficar foda. Porque se isso for de verdade, todo mundo sabe o que é Digimon. No começo do jogo, ninguém sabia o que era Digimon. Só a Adamas e o governo. A área secreta do governo sabia. E a Adamas. Agora, 8 anos no futuro, todo mundo sabe o que é Digimon e continua aquela muralha lá. Só que se todo mundo sabe o que é Digimon... E a Adamas me mantém em contato e não me informou isso, significa que aquele presente tá em outra dimensão, igual o Mirai Trunks de Dragon Ball. Então, ou seja, que saco. Agora todo mundo sabe que Digimons existem. Ó, ali embaixo tinha, né? Esse não é o mundo que eu conheço.
Então quer dizer que Digimon não eram conhecidos por todos no seu mundo, gente? Mas então isso prova outra coisa. O futuro pode mudar. Miraiba. Mirai Trunks, né? Miraiba. O futuro, Mirai Trunks, o futuro Mirai. Ei, Hiroko. Teve alguma outra grande mudança? Viu a muralha em Nishi Shinjuku? É a muralha da esperança, basicamente o símbolo do distrito Digimon. Distrito Digimon? Em outras palavras, é uma zona de isolamento. Um jeito de manter todos os Digimon num lugar só. Então o pessoal me encarando... devem ter imaginado que você fosse um Digimon que passou da muralha. Se denunciarem ao DSAT, DSAT, sei lá que pode dizer, vão apanhar você e mandar direto para o distrito. Sem nem perguntar nada. DSAT é a força-tarefa anti-Digimon. São bem severos e usam força militar para controlar os Digimons. Que horror. Dizem que isso é uma ramificação da segurança pública. Era onde a doutora Shimons trabalhava, né? Mas aí, chega de falar disso por enquanto. Ainda quero saber o que vocês andaram fazendo nos últimos 8 anos. Isso é bem mais importante. Preparar um jantar. Aí vocês podem me contar todos os detalhes enquanto comem. Ela... Pô, a Hiroko é sempre tão otimista, né? Ah, eu gosto dela. Parece uma boa ideia, vou falar tudo. Muita coisa aconteceu, afinal. Não foram 8 anos, né? Muita coisa aconteceu em uns 3 dias. Convenhamos. Ei, Inori. Você me parece meio pálida. Não conseguiu dormir direito? Muita coisa em que pensar. É a Hiroko. Ela parece que age como uma adulta. Pô, ela é uma adulta agora. Como se esses 8 anos tivessem transformado em outra pessoa. Até eu notei a diferença. Então deve ser bem confuso pra você, que era amiga dela. Eu me sinto mesmo como um herói fora do meu tempo. Despertando de um longo sono. Estou com medo de encontrar o meu pai também. Ele vai estar bem velhinho. Não esquenta, vamos usar um jeito de você voltar pra casa. Nessas horas precisamos de agentes. Nossa família não, né? Será que isso aqui foi um spoiler sem querer? Obrigado, sapatinho. Vindo de alguém do futuro, sou até que bem convincente. Com certeza. Você é uma pessoa muito boa, sabia disso? Ei, sobre hoje. Pelo que a Hiroko falou, parece que Shinjuku mudou um bocado. Mais do que tudo, é estranho imaginar um mundo em que todos saibam dos Digimon. Então, querem ir ver como está Shinjuku agora? Beleza, vamos nessa. Vamos ver. Será que eu consigo fazer as missões da Hiroko agora? Não, né? Provavelmente não. E quem são? Espera, você... Ó, o Shota. Estamos com a DSAT. Recebemos denúncias de um Digimon fora do distrito. Inori. Presença de Digimon confirmada. Venha conosco. Você será detido no distrito Digimon. Para, mas eles não se conhecem. O Shota, eles se conhecem. É melhor vocês virem sem ressentir também. Porque estavam brigando o Digimon fora da lei? Não adianta tentar protegê-los. Essa laia se volta contra a gente no piscar de olhos. Certo. Não vamos tentar resistir, mas... Você não se lembra da gente? Agora que você mencionou, sinto que já vi vocês em algum lugar. Cadê seu capitão? Capitão Kuremi. Conhece o Capitão Kuremi? Naquele dia, 8 anos atrás, o capitão foi atacado sem piedade pelos Digimon. Não, porque ele sempre morre no final. Caramba. No universo de Cyber Sleuth, o pai da Kuremi, né, provavelmente o Capitão Kuremi, ele e o Matayoshi investigavam a Kashimiro e foram mortos também. Talvez, né, acabaram morrendo por causa da Kashimiro, que na época já era liderada por um Digimon. Mas, enfim. Algumas coisas não mudam, universos paralelos trabalham das mesmas formas de maneiras diferentes. É por isso que ele não está mais entre nós. Cara, fiquei triste agora.
Porra, ele era... Porra. Cure-me não, cara. Cure-me não. Quero todos em custódia. Vamos recuar, rápido. Sim, senhor. 8 anos. É, ó, entrem aí. Querendo ou não, o Shota, toda a galera ali que estavam trabalhando naquelas pesquisas da própria Shimons, nos viram 2, 3 vezes. Para pensar, pessoas, por mais que... Cara, vamos lá, né? Eu duvido que... Qualquer ser humano aqui, pensa vocês. Se vocês estivessem trabalhando numa agência secreta e vocês vissem o Digimon com um chifrezinho e perna de bode, vocês iam lembrar do que se trata. Das pessoas, dos rostos, talvez não. Mas, cara, viu 2, 3 vezes é o suficiente pra saber. Ele pode estar se fazendo também, né? Porque ele tem um protocolo a seguir. Mas a doutora Shimons não tem como ter esquecido. Qual é desses caras? Então, o que será que vai acontecer com a gente? Tá, eu acho que essa... Eu não lembro o nome dos personagens, mas acho que era aquela que era gentil com a gente. Que a gente salvou com o Elekimon, né? O Elekimon não. Já faz um tempo, né? Quem é você? Justo. Você não me reconheceria nessas roupas mesmo. Asuna. Eu trabalhava na segurança pública, não se lembra? Já nos falamos várias vezes no passado. Tá, beleza. Ela lembrou. O Shota deve ter lembrado e falado pra ela, alguma coisa assim, enfim. Ela foi que a gente ajudou e... Qual o Digimon que ajudou ela? Não foi, não? Ah, foi a Gatomon. A Gatomon. Não é mesmo? Que bom que você lembra. Deixa eu me apresentar de novo. Sou Asuna Shiroki. Espera, trabalhava? Você não está mais com a segurança pública? Não posso aceitar o sistema atual, em que Digimon inocentes são prejudicados assim. Os registros apontam que todos os Digimons fora da lei apreendidos recentemente foram mandados para o distrito. Mas minhas investigações revelaram que certos Digimons são mandados para uma base subterrânea, na verdade. E pra variar, toda personagem feminina é decotada nesse jogo, né? Vai se fuder. Não tenho provas, mas meus instintos me dizem que estão os usando de cobaia. Cobaia? Quero que falem com uma pessoa. Pra falar a verdade, estou aqui a pedido dela. Ah, deve ser Shimons. Vou ajudar na fuga de vocês, mas vão precisar seguir minhas instruções. Deve ser Shimons, com certeza. O Shimons enlouqueceu de vez e é líder dessa agência, né? Olha ali. Eita. Que horror. Tem alguém vindo, por aqui. Ótimo. A natureza desses seres Digimon será revelada a nós muito em breve. Mal consigo notar a ausência da doutora Shimons. Aí, ó. Ao contrário daquela covarde que largou tudo e fugiu, falei. Eu termino o trabalho que me deram. Agora, a nossa prioridade é fugir daqui. Vamos lá. Caramba, robozão. Aposto que podemos sair por ali. Ó, caralho. Cara, meu Deus. É o robô do começo do jogo. Aquele bicho gigante, cara. Aquele bicho gigante do começo do jogo. Olha aqui. É ele. Caramba, aquilo era realmente um robô. E era a mão do Cronosmon dando um soco nele. Ah, mas... será que eles estão usando os Digimon? Mas é porque tinha aquela sombra. Cara, tinha aquela sombra lá com poder. Cara, que curioso. Uma armadura humanoide gigante. Ela não foi ativada. Sei lá o que eu vou dizer, né? Quando vê é que nem aquele robô lá de Nexomon, que também nunca foi ativado. Ué.
Eu tô aqui já. Objetos por aqui por você pode usar no... Tá. Tava muito perto pra usar, né? Realmente, essa linha temporal tá bem diferente da original, né? Então... Parece que essa passagem subterrânea ainda não tem câmeras e está fora das rotas dos vigias. Deve ser segura. Inclusive... Ei, há quanto tempo, doutora Shimons? É, doutora Shimons, bom poder falar com vocês de novo. As coisas andam bem caóticas por aqui. Fui obrigado a me transferir da segurança pública para a D7. Ué. Fui obrigado a se transferir para a D7, mas a D7 que nos prendeu. Onde mandaram desenvolver uma arma para eliminar Digimon. Ah, tá contando por que ela fugiu. Eliminar Digimon. Eu recusei, é lógico. O que tem de belo em algo assim? Olha aí que o estimado Dr. Yuki jamais construiria algo como uma arma de assassinato em massa. Dr. Yuki, nosso pai adotivo. Lá na época falou sobre, né? Dr. Yuki? O nome dispensa apresentações aqui no Japão, é claro. Respeito o bom doutor acima de qualquer outro. Então abandonei a segurança pública. E agora pesquiso algo mais importante do que qualquer outra coisa. As leis naturais deste mundo. Tem um lugar debaixo de Shinjuku chamado Aldeia da Rebelião. É aí que fica atualmente o meu espaço de pesquisa. Que tal nos encontrarmos para conversar um pouco lá? Dr. Yuki. Interessante. A doutora Shimons fez esse traje especial para eu também. Esse meu traje especial também. Nosso gosto em moda pode ser bem distinto, mas... em questão de ideologia, pensamos igual. Acreditamos que o que nossos ex-patrões estão fazendo é errado, e não pretendemos fazer vista grossa. Agradecemos qualquer ajuda nos nossos esforços. Sigam-me. Vou guiar vocês à Aldeia da Rebelião. Cara, isso me faz pensar em tantas coisas. Tantas coisas. Do tipo... E se o pai da Inori trocou o nome pra Yuki? E agora ele é o Dr. Yuki? E tá fazendo essa pesquisa junto com a Shimons? Mas é que o Dr. Yuki também já sumiu pelo que ela falou. Seria interessante. E a gente rolou aquela frase que é tipo assim: ah, voltaremos para a nossa família. Como se ele estivesse considerando a Inori uma irmã. Se ia voltar para a nossa família, o pai adotivo dele, né? Por que ele tem um pai adotivo? Cara, complexos temporais, né? Mais um porquê de que eu não gosto de viagem no tempo. Mas pode ser que o pai adotivo dele realmente seja o pai da Inori. Trocou, usou um codinome de Dr. Yuki por sei lá qual motivo. Pode ser porque ele falou que a tecnologia que ele tem é de um cara, o pai dele se chama Yuki, enfim. É? Enfim. Ou vamos apresentar realmente quem é o Dr. Yuki aí que apareceu. Tô vendo luzes. Se continuarmos avançando, logo chegamos à Aldeia da Rebelião. Vamos logo. Ó. Pera aí, ó. Ué. Tá. A história Rip Van Winkle mencionada pode, na verdade, ter surgido de uma anomalia. Quando você voltou ao mundo real após restaurar o digital, um longo tempo havia se passado, assim como na história. Não pode ser mera coincidência. Já o Dr. Yuki... Bem, só agora podemos explicar o sumiço dele. Afinal, nós também passamos por uma perturbação no espaço-tempo. Está tudo se encaixando, não há como negar. Talvez haja até um jeito de achar o doutor. Você gostaria de rever seu pai adotivo, né? Eu queria ajudar a tornar isso realidade, se possível. Mas receio que o mundo aqui esteja ficando sem tempo. Bom, se bem que a minha teoria foi de base agora, porque obviamente eu vou saber como é que é o rosto do meu pai adotivo, né? Por que eu não pensei nisso antes de falar besteira? Olha aí, uma favelinha, cara, que legal. A favela venceu? Cara, é uma mini Ilíada, né?
É uma mini Ilíada. Aldeia da Rebelião, esconderijo de Digimon. Esses Digimon... Cara, aquele gráfico das maçãs estavam horríveis lá no fundo. E QP. Mas eu acho que é proposital, porque a comida de Digimon ela é meio pixelada. Vou pedir para a doutora Shimons explicar a situação. Ela deve estar logo adiante. É você, o ser humano de antes. Você está tomando cuidado? Tenho certeza que os titãs estão pegando pesado, mas aqui na cidade a cidade central foi tomada pelos titãs também. Há incontáveis feridos, alguns foram deixados para trás na cidade. Eu me preocupo com a segurança deles, mas tudo o que podemos fazer agora é tentar sobreviver. Então é. Os Digimons acabaram vindo pra cá. Achei que aquilo ali deve ser um portal pro Digimundo. Cara, interessante, vamos vasculhar aqui, né? É. Isso aqui não me parece tão secreto assim. Como é que eles se escondem? Eu consigo subir mais, né? Não, não consigo subir mais. Algumas coisas nunca mudam nos jogos, né? Botar a sujeira que bate no meu tornozelo pra me impedir de passar é foda, né? Boas-vindas, você chegou numa boa hora. É. Consigo refazer as coisas. Tá. Então tá, então uma boa maneira de me fazer não perder algumas coisas, né? Boa forma. Claro que esse jogo de cartas, né? Aqui ó, Teatro Limiar. Esse jogo de cartas aqui, eu perdi lá atrás, né? Tinha outros Digimons lá no Digimundo que queriam fazer essa batalha, mas talvez eu consiga recuperar isso. Agora, onde é que eu tenho que ir? Ué, achei que eu tivesse ido pra lá. Vamos ver, vamos ver. Olha que legal. Ora, já faz 8 anos. É muito tempo, presumo. Muito tempo. Presumo que você já tenha os detalhes de Asuna Shiroki. Quando o Capitão Kurumi se aposentou por um ferimento, a segurança pública mudou. Tenho dó do que ele virou. Que ela virou. Caramba. Ufa! Ele não morreu. Porra, por que o Shota falou daquela forma, cara? Se aposentou por um ferimento. O famoso se encostou pelo INSS. Mas eu escolhi o caminho da coexistência e pude conhecer os Digimon. E estudei tudo o que vocês fizeram há 8 anos. Mas quando vocês desapareceram de repente, muitos Digimon ficaram preocupados com vocês. Então, diga, o que você fez nos últimos 8 anos? Absolutamente nada. Sim. Eu quero dizer que viajou no tempo. Parece até um episódio de Agente Alpha. Ah, tem razão. Tinha toda essa história sobre um mistério de viagem no tempo na segunda parte da série. Mas espera. Você conhece Agente Alpha? Você assiste muitos animes?
conhece Agente Alpha? Mas é claro, era a melhor coisa na televisão. Todos aqueles equipamentos que pareciam eram obra de arte. Era tão famoso lá que fizeram um filme com atores reais. Eu posso contar um segredinho. O traje que a Suna está vestindo é inspirado no traje de um personagem que criaram na nova versão. Ei, não me olha assim. Fico sem jeito. Ah, eu assisti Agente Alpha o tempo todo, mas não lembro de nenhum personagem desse jeito. Bom, a versão com atores reais não foi bem recebida, mas é minha favorita. Mas isso não podia ser mais perfeito. Vocês parecem que vieram direto para uma cena original. É verdade, sua roupa parece com a do blá blá blá. Contar o que aconteceu nesses últimos 8 anos, amém. Acredito que o futuro consiste de vários caminhos distintos. Em outras palavras, pode-se dizer que há vários mundos. Observe a sua viagem no tempo, por exemplo. Apenas isso pode ter feito o mundo seguir por outro caminho. Claro, apesar de ter mudado o mundo, não quer dizer que alterou o curso maior da história. E eu posso provar. Você disse que um conflito entre Digimon levou ao colapso do mundo, não foi? Isso está acontecendo agora. Os Digimon podem dar os detalhes, e o líder do vilarejo quer conversar com você, mas eles estão em guerra. Ninguém aqui quer perguntar do Dr. Yuki, não? Pra cá. E ele? Merikimon. A doutora me contou tudo. Há quanto tempo? Que bom ver que está todo mundo a salvo. Mas o que aconteceu com você? Como veio parar nesse mundo? Nós perdemos a guerra contra os titãs. Sem termos outra escapatória, eu e meus camaradas fugimos pra cá. Nosso estado é deplorável. Sem contato com os que ficaram em Ilíada, nem para avisar que estamos a salvo. Nossa. Mas não é difícil viver aqui? É sim. Muitos humanos nos veem como inimigos. É verdade que causamos um estrago considerável. Mas como isso foi acontecer? Para falar a verdade, eu não entendo a lógica humana. Claro, eu sei que existem os que, como vocês, são capazes de coexistir com os Digimon. Mas parece que a maioria da humanidade não está disposta a tal. Mas conflito nunca leva a nada de bom. Sempre perdemos mais do que ganhamos. Você deve ter razão, mas o fato é o que as duas ameaças nos assolam. Se não superarmos ambas, não teremos futuro. Assim, temos que arriscar nossa própria existência para encarar a crise. Parece que vocês estão em uma situação de agir ou morrer. Embora a história e as circunstâncias pareçam ser diferentes entre o meu mundo e esse, provavelmente tem um único fato que continua o mesmo. Um conflito intenso faz ocorrer o inferno de Shinjuku. E você está bem no cerne dele. Você tem que pôr um fim a essa guerra. Faça todo o possível para levar os três lados a um cessar-fogo. Vou dizer com todas as letras, é o único jeito de evitar o fim do mundo. Sim, o que foi? Lutar não vai resolver nada, não tem como evitar o conflito, a guerra civil entre os Digimon vai destruir o mundo. Ah, eu vou falar a real. A guerra civil entre os Digimon vai destruir o mundo. Mandei a real. Não tem jeito de resolver isso sem guerra? Sofremos baixas e perdas terríveis. Trata-se de uma batalha para recuperar o que perdemos. Mesmo se eu proibisse que lutassem, duvido que muitos me dariam ouvidos. Portanto, não posso fazê-lo sem exigir condições. Não digo que quero reivindicar tudo, mas, no mínimo, quero a libertação dos nossos principais vilarejos. Se isso for possível só pela força das palavras, então essa é a solução que eu desejo. E se conseguirmos aferir que sequer alguns titãs recuaram, um cessar-fogo seria opção.
Vamos negociar a volta dos aldeões conquistados. Boa ideia. Vamos para lá e libertar o vilarejo do controle dos titãs. Antes, temos que falar com os titãs. É o melhor jeito de conseguir sem violência. Eu estou tentando impedir uma guerra em outro mundo, não é gente. É verdade. Espero que dê tudo certo. Ainda é possível atravessar o portal, mas ele não está como era 8 anos atrás. Cuidem-se. Ninguém vai perguntar cadê a Junomon. Ninguém vai perguntar do Taitamon. Quem é Plutomon? O Taitamon falou do Plutomon pra nós. Ninguém vai perguntar nada. Por que é sempre assim? Beleza, aqui foi. Esperem. O que foi? Caramba, meu Garurumon acabou o treinamento faz tempo, né? Se vocês vão para o mundo digital por nós, posso pedir outro favor? Vários assentamentos sobreviveram à invasão dos titãs. E dizem que na cidade central tem um Digimon muito bom em curar. O que você quer com esse Digimon? Dizem que esse curandeiro não faz distinção entre pacientes. Trata até titãs. Reza a lenda. Xiaomon e o Divermon vai ter Digivoluído pra forma Mega. E a gente vai dar um jeito de conseguir esse cessar-fogo por causa dele. Conheço alguém que precisa de tratamento. Se topar com esse curandeiro, pode transmitir a mensagem? Quer dizer que tem um Digimon precisando de cura? Sim. É o Lorde Merukimon. Ele tenta esconder, mas os ferimentos que o nosso senhor sofreu são graves. Então eu imploro. Certo, vamos tentar achar esse curandeiro. Desculpe dar trabalho, e obrigado. Olha aí. Aonde a gente chegou a primeira vez. Então o portal dá aqui. Como antigamente. Parece a mesma coisa pra mim. Mal consigo acreditar que foram 8 anos. Temos que dar uma olhada nos vilarejos ocupados e ver se tem como negociarmos com os titãs. E temos que achar o tal curandeiro Digimon. Acho que a nossa melhor chance é ir até a taverna em busca de informações. É verdade. Agora que a gente resolva as coisas. Ninguém vai ser feliz machucando uns aos outros. Jogadinha de câmera é muito fera. Metamorfose. Habilidades de agente, cara, assim, ó. Agora que eu tenho habilidades sobrando, eu posso começar a ir pros outros, né? Posso direcionar pros demais. Só que eu fiz tudo que eu queria fazer. É. Vou começar indo pelo qual? Filantropia ou amigabilidade? Good question. Tanto faz. Vou por ordem aqui, ó. Vou pra filantropia. Mas não agora. Primeiro eu vou liberar um monte de ponto. Olha aí, ó. É a mesma cidade, só que de vilões. Tinha até ali o Zudomon. Essa é realmente a cidade central? São todos titãs? A cidade mudou mesmo. É o Indigumon o nome dele, né? Mas tá fazendo o papel do Zudomon aqui. Opa! Que fome. Aqui, pode ficar com a minha... Peraí. Não.
Ô, desgraça! Será que eu consigo lutear novos lugares aqui? Aí eu consigo fazer itens, ó. Mas não é a mesma coisa que o Zudomon, né? Bom, tem alguns Digimons que já eram daqui antes, né? Uau. Nunca vi esse Digimon antes. Skumeramon. Ah, Locomon? Nunca ouvi falar de um Digimon com esse nome. Eu devia estar preocupado em voltar logo para o seu posto. Será que eu tenho algum Digimon que... Tenho. Tinha uns lugares pra pegar loot aqui, né? Não, não mudou. Não mudou. Olá, o que quero fazer? Deixa eu pegar e vai ver aqui meu Garuro. Opa! Deixa eu ver como é que ele tá. Falta, nossa, muito ataque. E SP? SP tá quase. E ataque, falta muito ataque. Será que eu não tenho um itemzinho aqui pra fazer uma good? Tem de aumentar ataque. Reforço de... Não tem. Putz. Não. Ah. Vai, segue treinando. Vamos lá então, né? E o esgoto, como é que tá, será? O esgoto, será que tá a mesma coisa? O esgoto agora não tem Digimons. Ah, não tem sim, ó. Será que agora são não titãs aqui? Mudou os Digimons. Mudar. Oh, que susto, cara. Era o meu próprio Digimon. Mudaram os... Oh! Nem todos mudaram. Nem todos mudaram.
Vamos pro que importa. Vamos pro que importa. A cidade mudou, mas nem tanto. Integrantes da cidade deram uma mudada, né? Eu não sabia que tinha um Starmon sombrio ali. Parece igual ao resto da cidade. Acho que algum desses titãs vai nos dar ouvidos. Vamos sentar e fazer o que der. Só tentar falar com um já quase acabou em briga. O que vamos fazer? Olá, prazer em conhecê-los. Vocês parecem ser novos por aqui. De onde vocês são? Hã? Ah, que isso? Não precisa ficar surpreso. Eu sou Lanamon. E já que estou bebendo sem companhia hoje, queria alguém com quem conversar. A gente... Será que ele irá contar para esta semelhante? Entendi. Então vocês querem negociar. Estão procurando um Digimon específico, né? Acho que podemos recuperar a terra dos titãs tomaram. Com quem podemos negociar o fim do conflito? Não podemos resolver as coisas no diálogo? Ou com quem podemos negociar o fim do conflito? Bem, não vá achando que eu sei todas as respostas assim de cabeça. Mas acho que posso dar uma ajudinha. Sério? Vejam bem, nem todos os titãs gostam dessa atmosfera hostil que anda dominando por aqui. Alguns deles só querem viver em paz. Bem, como eu, por exemplo. Se eu puder passar meus dias com conversas divertidas como essa, eu já fico contente. Então nem todos os titãs são iguais. Por que seríamos? Sabe, quanto mais a gente se fala, mais eu percebo. E vocês não sabem quase nada sobre os titãs. Vai ser difícil convencer os titãs a abrir mão do território que conquistaram. Essas coisas podem não me interessar, mas os outros titãs devem ter tido seus motivos para atacar. Sugiro que deem um passeio pelo mundo digital para entender melhor como ele está agora. Um passeio, é? Talvez a ferroviária Locomon consiga. Infelizmente a ferroviária não está operando. Entendeu? É bem como eu falei. E tanto que vocês não sabem, a área da fábrica que energizava... A área da fábrica que energiza a ferroviária passou por uma transformação drástica, diga-se de passagem. Se querem um meio de transporte, posso apresentar a vocês a alguém que eu conheço que pode ajudá-la. Blimpmon? Ele... Falei com o Master Blimpmon, uma forma acima, né? Que concordou em transportar vocês. Ou não, uma outra forma, que nem o Gold Guardromon. Valeu, mas por que você está ajudando a gente assim? Não posso dizer em voz alta, mas a verdade é que eu estou reunindo o que podemos considerar os Digimon mais moderados entre os titãs. Lembrem-se, não são poucos os titãs que querem pôr um fim a esse conflito também. Eu não fazia ideia. Saber disso me deixa até contente. Pessoalmente, eu não dou a mínima para controlar o território. Então, espero que sua negociação dê certo. Uau, não sabia que existia um Digimon como o Lanamon. Lanamon tem razão. Temos que aprender mais sobre como o mundo digital está agora. Ah, é? Você não falou que estavam procurando um Digimon curandeiro? Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que dá para achar um curandeiro assim num vilarejo perto do mar. Acontece que eu também tenho negócios importantes a tratar por lá. Então que tal irmos lado a lado? Valeu! Como falei, existem moderados entre os titãs também. Certo, então. Vamos partir? Cara... Nada... Aqui, o que a gente viu aqui foi mais uma obra trabalhando muito bem conflitos. A gente, primeiramente, quem assistiu Clone Wars em Star Wars vai entender perfeitamente do que se trata aqui. Preparem-se para a partida. Star Wars inteiro é Jedi contra Sith. Em Clone Wars a gente tem o maior detalhamento do universo de Star Wars acontece na série animada o Clone Wars. É onde a gente consegue ter muito mais informação a respeito das coisas. Mares vermelhos e arrependidos.
Ou seriam marés? Não é mares, né? De certo? O mar? Como será que anda Xiaomon? Acho que é ela, a curandeira. E aquela área deve estar sob controle do Divermon, que deve ser já uma forma mega. E a Xiaomon também. Xiaomon é uma forma campeão, eu acho. Deve ter de evoluído também. Ah, vocês conhecem Xiaomon, é? Sim, já fomos à área do abismo. Você conhece Xiaomon também? Pode-se dizer que sim. Porque meu negócio importante é com ninguém menos que Xiaomon. Então tá, Xiaomon não evoluiu, beleza. Lá se vai, meus sonhos. Xiaomon anda bem esses dias? Será que estamos falando do mesmo Xiaomon? Creio que sim. Não tem nenhum outro Xiaomon naquele vilarejo, afinal. Xiaomon anda bem esses dias? Eu diria que sim. Afinal, no final das contas, ela reconstruiu aquele vilarejo que foi tão atacado por titãs que ficou inabitável. Graças às constantes negociações de paz com os titãs do mar, aquele vilarejo tem mais autonomia do que muitos outros. O Xiaomon está conversando como você queria, e parece que os titãs estão bem mais tranquilos. Xiaomon está tentando proteger o vilarejo. Como titã moderada, ando me encontrando em segredo com Xiaomon. Nos damos bem, temos a mesma visão do futuro. Com certeza Xiaomon tá falando com o Divermon, né? Os titãs só querem saber que o Divermon queria se tornar um capitão. Pode ser que ele conseguiu essa negociação pro vilarejo da água ali, o abismo. Os titãs só querem saber da correnteza. Nosso foco é saber se o vilarejo está disposto a abrir mão dela. Desde que os titãs consigam botar as mãos na energia da correnteza aqui, o resto parece tudo peixe pequeno. Entenderam? Dê uma olhada a vocês mesmos. O oceano ficou vermelho? Não pode ser, ele era azul 8 anos atrás. Imagino que o bloqueio do fluxo da correnteza tenha a ver. Enfim, estamos quase no vilarejo. Amorzinho, me ajuda? Chegamos. Essa é a correnteza que Lanamon mencionou. É um recurso no mundo digital, se bem me lembro. E se o conflito começou pelo controle desse recurso, deve ser mesmo um problema difícil de resolver. Muitos dos nossos conflitos ocorreram por recursos. Todo livro de história mostra como uma coisa pode ficar feia. Vou visitar Xiaomon agora mesmo. Quer vir? Querem vir? Eu diria para irmos com Lanamon. É o mais sensato a se fazer, obviamente. Xiaomon deixou esta área em dado momento, mas deve ter voltado, não é? E Xiaomon anda negociando com os titãs esse tempo todo, é incrível. Significa que brigar só tira as pessoas das pessoas o que elas mais amam. Acho que Xiaomon é a nossa maior esperança. Nada passa de um palpite. Mas eu diria que isso ajudaria a chegar ao X da questão mais rápido. Certo, então. Vamos até lá. Nenhum titã por perto. Tudo graças ao trabalho árduo do Xiaomon, aposto. Enfim, todos parecem ter tido a vida drenada. Melhor é perguntar a Xiaomon o que está acontecendo por aqui. Vamos logo. Bom, pessoal, como eu falava a respeito de Clone Wars, o que acontecia é que quem assistiu Star Wars sabe que o Palpatine era em segredo um Lord Sith e ele liderava a parte do Império que lutava contra a República, mas ele era o mentor dos dois. Ele, como Palpatine, e o Conde Dooku lá, era o rosto do Império. Acontecia que o Império sim tinha muitos planetas muito bem sucedidos, sociedades construídas e que viam a guerra como algo que nem ela na mão vê. Cara, a gente não precisa da guerra, vamos se aceitar, tamo bem dessa maneira. Só que, né, aquele conflito, enfim. Aqui provavelmente a gente tá falando de um vilão mais vilão mesmo, que é a dominação total, que nem seria um Palpatine, que nem seria, né, o Lord Sidious. Uma dominação total, mas existem partes que nem o próprio Divermon que não querem isso. A Lanamon, Divermon, enfim.
Então a gente aqui vai conseguir... Acho que a gente vai trabalhar em uma parte mais... diplomática. Só que no final das contas, isso aqui é Digimon e o pau vai torar. Mas não hoje, porque chegamos no final do nosso episódio. Galera, eu queria agradecer muito a audiência, queria agradecer muito ao like de vocês, a inscrição. E eu gostaria de deixar aqui um adendo. Querem ajudar o canal? Se vocês quiserem ajudar o canal, a única forma por enquanto é clicando nos links aqui embaixo na descrição desse vídeo e de qualquer outro. Os principais links são da Shopee e da Nuvem. Se vocês clicarem ali, eu vou estar indicando um produto para vocês, mas não precisam comprar o que eu indiquei. Façam a compra que vocês quiserem, contanto que entrem pelo meu link, beleza? Se vocês quiserem saber anúncios, novidades, promoções a respeito não só de Digimon, não só Coromon, não só Nexomon, todos os jogos de Monster Taming. A gente tá nesse boom de Monster Taming por causa de Time Stranger, que lançou 10 dias antes de Pokémon Legends, né? A gente tá aí fala-se muito de Monster Taming. Muitos youtubers, gamers, estão vindo por esse lado agora também. Então, se vocês querem saber tudo o que tá acontecendo nesse mercado, com promoções de jogos que vocês nunca nem viram na vida e que vocês vão amar, entra no grupo do Discord. A descrição tá aqui, beleza? Tamo junto, muito obrigado, um forte abraço e fui!